Fala pessoal, aqui é o Jota. Hoje eu vou falar sobre criptografia com rotores. A criptografia com rotores foi bastante utilizada durante o século XX, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Antes dos rotores, a criptografia era feita à mão. Com isso, ela podia sofrer erros humanos e era muito demorada. Porém, com as máquinas de rotor, a encriptação e a decriptação passaram a ser feitas pela máquina, então elas eram automáticas. Com isso, o processo era muito mais rápido e era certeiro, a máquina nunca cometia erros. Com a facilidade da máquina fazer a encriptação e decriptação, puderam ser adicionadas novas variáveis. Com isso, tinha maior quantidade de combinações e maior segurança. Quando se fala de máquinas de rotor, a principal delas é a Enigma. Ela foi inventada pelos alemães no fim da Primeira Guerra Mundial e foi amplamente usada durante a Segunda Guerra. A Enigma conta com 3 rotores, um teclado, um visor e outros aparelhos de criptografia. Na hora que o usuário digita uma tecla, a sua cifra aparece no visor rapidamente. Além da Enigma, as principais máquinas de rotores são a Cigaba e a Typex. A Cigaba foi usada pelos americanos entre 1940 e 1955 e ela nunca foi quebrada, nunca foi decifrada. Já a Typex foi feita pelos britânicos e foi usada entre 1937 e a década de 50. O rotor é uma roda dentada que fica dentro da máquina. Ele faz o mapeamento entre o plaintext e o ciphertext, através de conexões internas com cabos. Aqui eu vou mostrar o rotor da Enigma. Esse seria um rotor da Enigma. No caso da Enigma, o sinal entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. E aqui, digamos que você digite a letra N, ela passa por um fio, é toda embaralhada e sai, por exemplo, na letra Q. Na hora que você digita uma tecla, é encriptada e faz o rotor girar. Assim, muda o mapeamento da encriptação. Após um certo número de rotações, o rotor volta à posição inicial e o mapeamento começa a se repetir. Para transmitir uma mensagem, você tem que combinar a posição inicial da sua máquina, combinar a posição inicial da máquina de quem vai decifrar a mensagem. No começo da Enigma, a decriptação exigia que o rotor fosse invertido. Ou seja, para enviar uma mensagem você enviaria com esse sentido, e para decifrar a mensagem você precisaria rodar o rotor. Usando um rotor só, não há a segurança necessária. A solução é encadear vários rotores em série, lado a lado. No Enigma usam-se 3 rotores. Chamando o número de rotores da máquina de N, nós temos N mapeamentos, ou seja, N rotores possíveis, e N posições iniciais. No caso da Enigma, são usados ao mesmo tempo 3 rotores diferentes, com 3 posições iniciais. Com N rotores diferentes, existem 26 elevado a N possibilidades de encriptação. No caso da Enigma, quando um rotor dava uma volta completa, ou seja, 26 passos, o rotor à sua esquerda dava um passo. Então, no caso da Enigma, se esse rotor desse uma volta completa, esse aqui daria um passo. Os rotores não precisavam ser os mesmos todas as vezes. Há uma reserva diferente de rotores. No caso da Enigma, são 5 rotores diferentes. A gente representa eles pelos números romanos. E a cada dia você pode escolher uma combinação diferente de rotores. Por exemplo, um dia poderiam ser usados os rotores 1, 3 e 2. E outro dia os rotores 4, 1 e 5. No caso da Enigma, com 5 rotores, 3 posições e 26 estados iniciais para cada rotor, nós temos mais de 1 milhão de combinações. Os rotores da Enigma não rodavam o próximo rotor na mesma posição. Por exemplo, o rotor 1 só rodava o rotor à sua esquerda quando ele passava da letra Q para a letra E. O rotor 2 só rodava o rotor à sua esquerda quando ele passava da letra E para a letra F. Além dos rotores, a Enigma conta com um plugboard, que fica embaixo do teclado, aqui, com as 26 letras aqui na frente. Você pode escolher pares de letras para fazer conexões. Então, por exemplo, conectando a letra O à letra S. Na hora que você digita a letra O, ela passa pelo fio, se torna a letra S, e a letra S entra no primeiro rotor. Normalmente eram usados 10 fios para conectar 10 pares de letras. Usando 10 cabos para 26 letras, existiam essas combinações possíveis. Com esse grande número de combinações, tornava-se difícil fazer um ataque por força bruta. Imagine ter que testar todos os pares possíveis de letras.
Além disso, de vez em quando, o exército alemão poderia não usar os 10 fios, mas usar menos fios. Por exemplo, um dia usar 2 fios, outro dia usar 3, outro dia usar 9. Assim, o número de combinações aumenta. A peça que facilita a decriptação do código do Enigma é o refletor. Um refletor recebe uma letra vindo da direita, no caso vamos usar a letra V, manda o sinal de volta para a direita, no caso vamos usar a letra B, e devolve o sinal para ele passar pelos 3 rotores novamente. Digamos, nesse caso, foi usado o refletor B. O sinal passava pelo primeiro rotor, era encriptado, passava pelo segundo rotor, era encriptado, passava pelo terceiro rotor, era encriptado, voltava pelo refletor, sendo encriptado mais uma vez, era encriptado pelo rotor 3, encriptado pelo rotor 2, encriptado pelo rotor 1, e depois saía no plugboard. Aqui temos um diagrama de como a máquina funciona. Digamos que você digite a letra T. No plugboard ela se torna a letra C. Nesse rotor estático, ela não é encriptada. O rotor só serve para transformar o sinal do plugboard em sinal de rotor. Ela continua a letra C. Rotor 1 ela se torna a letra W. Rotor 2 a letra Q. Rotor 3 a letra K. Refletor se torna a letra B. Voltando pelo rotor 3 ela se torna a letra F. No rotor 2 se torna a letra H. E no rotor 1 se torna a letra S. A letra S passa pelo rotor estático. Passando pelo plugboard ela vira a letra F. E a encriptação final é a letra F. Aqui temos um telegrama usado pelos alemães para combinar a posição inicial das máquinas em dias diferentes. Então, digamos, no dia 1 do mês, usava-se os rotores 1, 3, 2 e esses pares no plugboard. Contudo, mesmo com todos esses aparatos, a Enigma ainda tinha vulnerabilidades. A principal delas é a presença do refletor. Com o refletor, uma letra jamais pode ser encriptada para ela mesma. Ou seja, não importa quantas vezes eu digite a letra J, ela nunca vai ser encriptada para a letra J. Além disso, textos compridos ou textos diferentes no mesmo dia não trocavam a combinação da máquina. Ou seja, eram usados os mesmos rotores com posições iniciais dependentes. Então, digamos que você tem um texto de 100 caracteres, em outro momento um texto de 200 caracteres. Entre esses textos, não era trocada a posição da máquina, ou seja, eles eram encriptados com posições de rotores dependentes um do outro. Se você decriptasse o primeiro texto com 100 caracteres, você conseguiria facilmente decriptar o segundo texto com 200 caracteres. Além disso, eram usados padrões conhecidos em várias mensagens. Todos os dias era enviada uma previsão do tempo. Com esse padrão de texto sendo repetido em várias mensagens, isso facilitou a quebra do código. Além disso, entre as mensagens diferentes, nesse exemplo, uma mensagem secundária começava com a palavra continuação. Então, toda vez que você tinha mensagens diferentes no mesmo dia, poderia começar com a palavra continuação. Por fim, uma outra vulnerabilidade era a escolha dos rotores. Um mecanismo que eles achavam que fosse aumentar a segurança foi que um rotor não poderia estar na mesma posição em dias diferentes. Ou seja, se um dia fossem usados os rotores 1, 2 e 3, no dia seguinte não poderiam usar, por exemplo, os rotores 4, 2 e 5, porque o rotor 2 está na mesma posição. Essa regra dos rotores fazia com que fossem possíveis chutes sobre os rotores usados em dias diferentes. Então, se um dia você decripta a mensagem e você sabe que esses são os rotores escolhidos, você sabe que nenhum desses 3 rotores pode ser usado nessas posições no dia seguinte. Aqui nós temos a análise de uma cifra da Enigma, usando a propriedade que uma letra não pode ser encriptada nela mesma. Então, se você chutar que existe a palavra tempestade no texto, você tenta achar onde essa palavra estaria no texto. Nesse caso, não poderia ser possível essa posição, porque a letra A se tornaria a letra A. Então, andando um pouco para a direita, temos essa configuração. Só que essa configuração não era possível por causa da repetição da letra P. Já nessa última posição, nenhuma das letras se torna ela mesma. Por isso, essa posição seria possível. Aqui nós vamos falar da principal máquina que decifrou o código da Enigma. Para decifrar o código da Enigma, foram usados esforços de vários cientistas de nações diferentes.
As principais nações que quebraram o código de Enigma foram a Polônia e o Reino Unido. Aqui nós vamos falar dos britânicos. Aqui nós temos a máquina que foi usada por Alan Turing para decifrar o Enigma. Ela era do tipo Bomb, e no caso a primeira máquina se chamava Victoria. Pois com todos os esforços de decifrar o código, os britânicos tinham certeza que dessa vez iria funcionar. A Bomb usa 36 máquinas Enigma. Aqui nós teríamos os 3 fatores de uma máquina, os 3 fatores de outra máquina e assim em diante. A Bomb testava combinações diferentes de rotores, posições iniciais e posições de texto até encontrar contradições. Se ela percebesse que um texto está encriptando uma letra para ela mesma, ela tentava outra posição. Se ela percebesse que um certo rotor não poderia ser usado, ela testava outro rotor. A Bomb poderia tentar decriptar 2 a 3 códigos de cada vez. A Bomb foi criada por Alan Turing com a ajuda de Gordon Welshman. Com esses esforços, os britânicos conseguiram quebrar a Enigma. Porém, estrategicamente, ao invés de responder a todos os ataques feitos pelos alemães, certas mensagens eram ignoradas. Assim, os alemães acreditavam que os britânicos não tinham descoberto como a Enigma funcionava. Como sabemos, com os esforços dos aliados e principalmente dos britânicos, a Enigma foi totalmente decifrada e a guerra foi para o lado dos aliados. Para demonstrar a encriptação, eu vou utilizar esse aplicativo de Windows. Nele eu tenho acesso às posições iniciais de cada um dos rotores, o visor, o plugboard, o teclado, os 3 rotores e por fim o refletor. Nem todos os aplicativos te dão a liberdade de escolher o refletor. Nesse caso, eu vou escolher uma posição diferente dos rotores, posição inicial diferente. Vou fazer um desenho aleatório no plugboard. E, por fim, eu vou trancar os rotores e digitar a minha mensagem. Aqui nós podemos ver que como a última letra digitada foi o A, ela foi encriptada pelo plugboard para uma letra P. Depois disso, ela passou pelos 3 rotores uma vez. Foi encriptada pelo refletor, passou mais uma vez pelos 3 rotores. Por fim, se tornou a letra S, como vemos aqui no texto cifrado. Agora eu vou digitar uma mensagem e vou decriptá-la em um aplicativo de celular. Aqui tendo a mensagem final, vou passá-la para o celular e decriptar. Nesse aplicativo de iPhone, eu vou decriptar a mensagem. Primeiramente, eu vou ter que copiar a posição da máquina da mensagem encriptada. Então, vou escolher os rotores, vou escolher a posição inicial e vou digitar o plugboard. Digitando agora a mensagem. A gente tem a mensagem decriptada. Agora, pensando em considerações finais, nós vamos pensar na importância da criptografia de rotores. A criptografia de rotores guiou a Segunda Guerra Mundial e, com isso, mudou o resultado da guerra e nos trouxe politicamente no que estamos hoje. E, com a decriptação e a descoberta de como quebrar a Enigma, o Alan Turing conseguiu criar o que é considerado por muitos o primeiro computador de todos os tempos. Assim, o Alan Turing é considerado o pai da computação e a criptografia de rotores é considerada um marco na história da computação. Com essas considerações finais, nós podemos finalizar o vídeo. Foi um vídeo longo, falando sobre uma criptografia bastante complicada, mas com isso eu espero que possa ter ajudado vocês. Até mais, pessoal!